Bom dia, pessoal. Conforme prometido, gravando aqui o primeiro vídeo, provavelmente uma sequência deles, para falar um pouco sobre os livros que estou lendo ou que já li e que eu gostaria, né, de compartilhar aqui alguns pensamentos e ideias que surgiram durante essas leituras, tá? Fazendo combinados iniciais, a ideia desses vídeos é que eles sejam realmente tratados como uma conversa informal. Então, nada de superprodução de estúdios e imagens e áudio. Então, podem ser que tenham aí barulho de avião, vizinho fazendo obra e outras coisas nesse sentido, tá? Eu tentei pensar aqui em algum modelo ou formato e eu acho que essa ideia de fazer esse primeiro vídeo numa tirada só, digamos assim, vai servir muito mais como teste, de fato, tá? Então, basicamente a ideia surgiu de tentar me autodesenvolver, compartilhar um pouco mais, melhorar a oratória, enfim. Então, como dizem, né, algumas pessoas, a melhor forma de você aprender é ensinando, e não que eu pretenda ensinar alguma coisa, mas é muito mais no sentido de tentar compartilhar aqui como que esses pensamentos ou ideias que surgiram ao longo das leituras influenciaram de alguma forma o meu dia a dia ou o dia a dia das pessoas que conviveram comigo durante o tempo em que eu estava lendo esse livro também, tá? Então, basicamente assim, sempre tive o costume da leitura, em algumas fases mais, outras fases menos. Posso dizer que nos últimos, talvez, 2 anos e meio, me dediquei muito mais ao hábito da leitura e tive uma transição. Então, antes eu lia muito mais livros técnicos voltados para a área de finanças, economia, de um modo geral, e eu comecei a buscar mais esses livros de autodesenvolvimento, liderança, tudo aquilo que pudesse me ajudar a melhorar como gestor, principalmente, e que de alguma forma pudesse contribuir para o meu lado pessoal também, tá? Então, vou trazer aqui o primeiro livro da série, como eu tinha comentado, que é o livro Essencialismo. É um livro que já presenteei algumas pessoas. Normalmente eu indico, né, quando alguém me pergunta sobre o que ler. E por que eu falo sempre sobre esse livro do Essencialismo, né? Esse livro, ele é focado na disciplina da busca por menos. E aí o que é esse menos, né? É fazer menos coisas, só que melhor. E o menos não é, sei lá, menos por menos, digamos assim. É você conseguir identificar o que é mais importante, o que é mais relevante, focar naquilo, sabendo que vai trazer mais resultado. Então é um livro que ele vai ser aplicado não só para a sua vida pessoal, mas também para a sua vida profissional, tá? E aí eu vou fazer aqui digamos, uma breve retrospectiva do momento em que eu estava, né? Quando eu comecei a ler esse livro e até o momento que eu estou hoje. Então, quando eu comecei a ler esse livro aqui, eu estava numa fase de transição na minha carreira, que eu já era gerente à época, só que eu estava saindo de uma equipe de mais ou menos 10 pessoas para uma equipe de 30 pessoas, digamos assim. E essas 20 pessoas, né, que foram incorporadas junto com o trabalho que era super relevante para a empresa, era uma área que eu não tinha conhecimento técnico, não vou dizer que nenhum, porque eu convivia já, né, com essas pessoas ou com essas áreas pelo menos há 2 anos, mas de forma muito superficial, nada muito aprofundado, talvez em alguns momentos como um cliente, outras vezes como fornecedor de informação, mas nada a ser um especialista nessa parte técnica. Com isso, né, você absorve ali, digamos, não só as expectativas das pessoas, né, que estão começando a fazer parte da sua equipe, mas também as suas próprias expectativas, as expectativas das pessoas que acreditaram em você para aquilo dali. Então você começa a pensar do seguinte, né? Será que eu vou dar conta desse trabalho? Será que eu vou conseguir entregar aquilo que se espera e atingir todo esse bloco de expectativas que surge ali nas suas costas, né? E claro que no dia a dia você consegue aprender muito e a experiência, né, o tempo, ele traz para você essa confiança e saber como que você vai lidar, aprender com os erros e com a convivência com essas pessoas que começam a fazer parte ali da sua rotina. Só que a leitura, ela acaba trazendo também conhecimento de outras pessoas que passaram por situações parecidas e que você consegue fazer ali algumas analogias e trazer isso pro seu dia a dia também, tá? Então, vou falar um pouco mais sobre isso e acho que ao longo dessas discussões não tem como não trazer um pouco das experiências, vivências que eu tive, tá?
Então, esse livro do essencialismo, ele se divide basicamente aqui em 4 partes, tá? Onde o primeiro capítulo ele tá fora, né? Digamos assim, que é muito mais para fazer uma introdução sobre o que é o essencialista. E depois ele vai partir para falar sobre essência, sobre exploração, sobre o que eliminar e como executar, tá? Então esse primeiro vídeo vai ser focado nessa parte do essencialista. Como eu falei, é muito mais um teste, então espero que a quem assistir puder fazer críticas ou compartilhar também experiências e o que puder agregar na discussão é bem-vindo também, tá? Então, o capítulo ele começa falando sobre o essencialista e uma frase super importante, que é: a sabedoria da vida consiste em eliminar o que não é essencial. E se a gente for pensar hoje, a gente está envolto, né, com tanta informação ou desinformação, tantas coisas que surgem nas redes sociais. Em alguns momentos você tem determinada prática que é avaliada como boa, talvez amanhã ela já não seja, e hábitos e costumes, o que fazer, quando fazer, como lidar com todas essas expectativas e ambientes que mudam de forma tão rápida. Então, avaliar o que é essencial, e aí acho que isso aqui foi uma das principais coisas que esse livro me trouxe, é que ele faz parte da sua rotina. Então, diariamente, você precisa pensar, né? O que de fato é essencial, o que você deve focar, o que você pode fazer e o que naquele momento ele vai ficar de lado, digamos assim, até que você de fato vá conseguir, enfim, realizar aquela atividade, tá? Então ele começa contando a história de um competente executivo do Vale do Silício que se encontrava no momento de transição, né? A empresa que ele trabalhava foi comprada e ele se encontrava sobrecarregado com tarefas e expectativas, e que, sem pensar direito, ele foi lá e faz o que normalmente a gente faz, né? Quando alguém vem e pede ajuda ou quando novos desafios surgem, que é dizer sim a muitos pedidos e muitas vezes sem pensar direito sobre isso. E como resultado, aquilo que já se espera, né? O desempenho se torna insatisfatório para você mesmo e decepcionante para aqueles que queriam agradar. Então esse é um ponto que a gente começa a entender e refletir sobre, né? O dizer não e o dizer sim. Quando dizer um ou quando dizer o outro, para quem, por quê e como, tá? Então isso é um tema que também é abordado ao longo desse livro e que ele acaba trazendo alguns insights importantes, tá? E aí, basicamente o que ele fez, né, para entender esse momento que ele estava de tô sobrecarregado, disse sim para muita coisa e no final das contas eu não estou conseguindo trazer o resultado que se espera nem para ele nem para outras pessoas. Então o que ele fez foi buscar a ajuda de um mentor. Na época, a ajuda que eu procurei foi iniciar a leitura desse livro e a resposta desse mentor, né, acaba sendo uma resposta simples, que talvez a gente já tenha pensado sobre isso e que você não precisaria de um livro ou de alguém lhe dizendo, né? É aquele tipo de coisa que a gente já sabe, mas a execução ela é muito difícil. Então, basicamente, o que o mentor disse para ele foi: faça só o que você considera que de fato é essencial e ignore todo o resto que pedir. Aparentemente é simples. Só que tem muito daquilo, né? Depende da pessoa que ele pede. Tipo, se o seu chefe vai lá e ele pede uma coisa em cima de todas as outras atividades que você já estava fazendo, você consegue dizer sim ou não. Quando dizer não, como dizer não, né? Então, acho que esse é o aprendizado e como você vai conseguindo fazer isso. Acho que ao longo da minha trajetória profissional, isso foi um aprendizado, mas foi um aprendizado muito mais na marra, digamos, né? Então, antes, quando você é, sei lá, analista e você está numa fase de querer crescer e que você se preocupa muito, né, em relação à opinião das outras pessoas, como é que aquilo afeta o seu trabalho, você não ser taxado ali, talvez, de uma pessoa que é muito intransigente ou que não é parceira, e você acaba dizendo sim para muita coisa e depois você acaba tendo que trabalhar além do horário para poder dar conta do que era o seu objetivo inicial. Então, como conseguir, né, colocar esse sim dessas coisas que surgem ao longo do caminho, sabendo que cada pessoa e cada área vai ter seus próprios objetivos e tem as suas entregas a fazer. Então, à medida que eu fui me desenvolvendo, né, na minha carreira, eu fui entendendo que alguns nãos eram necessários, e alguns sims com ressalvas. Então, você vai aprendendo mais a quando dizer, para quem dizer, como negociar prazos, como negociar atividades, deixar claro nas expectativas. E eu acho que isso é uma coisa que de fato ela vem com o tempo e com a maturidade. Mas como qualquer coisa, é treinamento, digamos, né? Então, dizer o primeiro não ele é muito mais difícil, só que à medida que você vai se desenvolvendo, esses nãos eles vão ficando mais fáceis, digamos assim, tá? Então,
o que ele pensava muito, e é o que ele compartilha aqui, é: será que eu consigo atender a esse pedido com o tempo e os recursos que disponho? Se não conseguisse responder sim categoricamente, não executava a tarefa. Então, como eu comentei, a princípio parece uma coisa fácil, mas ele sempre vai depender muito da situação e quem é a pessoa que está lhe pedindo aquilo. Então, se o seu chefe vem e lhe pede, talvez você não consiga dizer um não categórico, mas talvez o ideal seja negociar e entender como que as atividades que já são esperadas que você entregue, como elas podem ser repriorizadas, digamos assim, tá? Então é isso. Então ele comenta, né, que ele deixou de participar de algumas teleconferências e algumas reuniões que de fato ele não agregasse. Comenta que não necessariamente porque ele foi convidado para uma reunião, de fato ele deveria participar ou não, se ele não tivesse alguma informação, alguma decisão que de fato ele pudesse agregar. Então esse aqui é o ponto, acho que a gente acaba se perdendo, digamos assim, dentro das rotinas por essas interferências externas, né? Então, por mais que você tenha seu plano ali de atividades diário, semanal, existe todo um cenário, e normalmente caótico, ao redor, que vai lhe sugar, digamos assim, da sua agenda e das suas atividades, tá? Então ele faz um primeiro detalhamento sobre essa história desse executivo, e ele arremata, né, digamos assim, faz o final ali desse exemplo, falando que só quando nos permitimos parar de tentar fazer tudo e deixar de dizer sim a todos é que conseguimos oferecer a nossa contribuição máxima àquilo que realmente importa. Então, muitas das vezes você vê que, sei lá, se você já recebeu algum tipo de feedback como esse, que é tipo assim, você tem muito potencial, você conseguiria entregar mais, só que o seu gestor no final do dia, ele sente que você talvez não esteja entregando conforme ele esperava, mas porque você acaba destinando muito da sua energia a fazer outras atividades que não são aquelas atividades essenciais ou mais importantes ali para o resultado da empresa ou para a sua área, tá? Então, é uma coisa que vale pensar e refletir sobre isso. Como você conseguir equilibrar, né, a ajuda a outras pessoas ou participar de informações ou reuniões ou encontros que realmente vão agregar alguma coisa no final do dia. Acho que todo mundo tem aquela sensação, né, de já ter participado de reuniões que poderiam ser e-mail ou de reuniões que é para marcar uma outra reunião e tentar, numa terceira reunião, decidir sobre determinado assunto, certo? Então, determinar o que é essencial e conseguir fazer isso de uma forma prática e, enfim, acho que esse aqui é o exercício principal até esse momento aqui do livro, tá? E aí, em seguida, ele vai falar um pouquinho sobre o caminho do essencialista. Ele fala, né, sobre essa questão de que você tentar fazer o menos, porém melhor, e que o caminho do essencialista é buscar de forma incansável esse menos, tá? Só que sempre com esse objetivo, né? Não é o menos de trabalhar menos, mas o menos de conseguir fazer melhor aquilo que você está fazendo, tá? Então, ele traz de novo o questionamento: eu estou investindo nas atividades certas? E ele coloca isso como sendo necessário você parar e pensar constantemente, tá? E aí ele detalha que isso que a gente já está falando, certo? Então, o essencialismo, ele não trata de fazer mais, mas ele trata de fazer as coisas certas. Também não é fazer menos só por fazer menos, é investir o tempo e energia de forma mais sábia possível para dar contribuição máxima fazendo apenas o essencial, certo? E ele até coloca uma figura aqui no livro que ela é bem representativa, né? Então, às vezes, quando você acaba dispersando a sua energia em vários pontos, você acaba colocando um foco menor e muitas vezes menos resolutivo para determinado tema. E quando você coloca a sua energia, né, em um único foco ou em menos focos, você consegue ter uma dedicação muito melhor e você provavelmente vai conseguir um resultado melhor. Então é basicamente aquela analogia que fazem em vários livros ou histórias e talvez em postagens do LinkedIn, é a diferença entre a lâmpada e o laser, que é essa diferença do foco, tá? Então ele vai falar um pouquinho aqui sobre alguns comparativos, então o que é que o não essencialista faz, o essencialista faz. Então acho que se alguém interessar e for ler sobre o livro, é super relevante essa parte também, acho que eu não vou dedicar tanto aqui. E o que ele coloca de frase super importante, que eu até marquei aqui de bem grande, se não estabelecermos prioridades, alguém fará isso por nós. E é o que a gente tem que evitar, né? É que a nossa agenda ela seja definida por outras pessoas que não nós mesmos, no sentido de não se deixar ser puxado ou sugado por fóruns paralelos, por coisas que não necessariamente estavam ali no seu plano. Então,
como a gente faz coisas mais simples, como a gente faz o menos, porém melhor, ele está muito ligado em relação a isso, tá? No final do dia quem que determina qual a sua agenda, né? Se é você ou se são as pessoas que convivem com você ali. E tá muito ligado com o que a gente falou até agora, que é quando você começa a dizer não, você começa a tomar, né, as rédeas, digamos assim, da situação e da sua agenda, e você consegue determinar de fato tudo que você vai focar e como você vai conseguir fazer isso melhor, certo? E aí ele até coloca, né, que é um pouco do que eu estava falando aqui sobre talvez às vezes você tá achado como uma pessoa que não ajuda tanto ou que não é tão parceira, digamos, né, que é um termo que o pessoal gosta de usar bastante. É que em nossa sociedade somos punidos pelo bom comportamento, que é o dizer não, e recompensados pelo mau comportamento, dizer sim. Só que isso é o que o autor leva aqui a chamar de o paradoxo do sucesso, né? Que ele diz que pode ser resumido em 4 fases previsíveis, que são, né? Primeira fase, quando realmente tem clareza de propósito, a gente consegue ter sucesso em iniciativa. Na fase 2, quando a gente tem esse sucesso, a gente conquista a fama de ser a pessoa que resolve, e aí você vai ser visto, né, como alguém que está sempre a postos quando necessário. Na fase 3, aumenta-se as opções e oportunidades, que na verdade significa mais exigências sobre o nosso tempo e nossa energia, levando à dispersão de foco. Então é aquela fase que o pessoal brinca, né? Quanto mais você faz bem o seu trabalho, mais você começa a fazer o trabalho dos outros. Então se você sempre é a pessoa que resolve, é aquela história, né? Pau para toda obra, toda hora tem obra. Então toda hora vão lembrar de você como sendo a pessoa que resolve, você começa a agregar coisas que não era o seu objetivo inicial, e depois isso já pergunta, né? Quem me ajuda depois que eu ajudo? Então, acaba sobrando nas suas costas ter que entregar tudo, e provavelmente o seu trabalho ele vai ficar em segundo plano e o seu resultado não vai ser tão bom, tá? Então, a pessoa que recebeu ajuda vai lá, apresenta o trabalho dela, e você que teve a sua perda de foco, você acaba tendo um trabalho ruim, com feedbacks ruins, e no final das contas, não necessariamente aquele trabalho que você ajudou, ele era mais importante do que o seu para o resultado da empresa, tá? E a quarta fase, que é esse de acabamos nos afastando do que deveria ser o nosso nível máximo de contribuição, e o efeito do sucesso destrói a própria clareza que a princípio nos levou a alcançá-lo, tá? Então você começa a conquistar esses passos importantes, relevantes, vai ganhando espaço, vai ganhando essa fama, né? De ser a pessoa que resolve, de ser aquela pessoa objetiva, e depois isso começa a lhe destruir à medida em que você começa a agregar novas obrigações ou novas responsabilidades que não estão atreladas ao que é essencial para você e para o seu trabalho, tá? E aí ele acaba detalhando um pouco mais aqui sobre por que o não essencialismo está por toda parte, e aí ele fala, né, sobre opções demais, excesso da pressão social. Então comenta que a tecnologia nos aproxima muito mais da opinião alheia sobre o que deveríamos focalizar, e não apenas sobrecarga de informações, mas sobrecarga de opiniões, que foi o que eu comentei lá atrás. Você acaba sendo muito mais direcionado pela opinião dos outros ou pelo desejo dos outros, e muito menos por aquilo que você acredita. E isso, fazendo um paralelo aqui com a vida pessoal, é aquela história, né? Numa época tá todo mundo correndo, na outra época é todo mundo malhando, na outra época é todo mundo lendo, e aí você começa a tentar ler, correr, malhar, e no final das contas você faz tudo mal feito, né? Digamos assim, você acaba não se tornando bom realmente em nada. Então, ele segue falando aqui, né? A ideia de que podemos fazer tudo. E o fazer tudo, ele acaba trazendo uma análise sobre a palavra prioridade, e que isso também se torna bem importante no dia a dia, né? Às vezes a gente fala sobre a lista de prioridade ou quais as prioridades, enquanto que, pelo significado da palavra, prioridade deveria ser a primeiríssima coisa ou a coisa mais importante. Então, só deveria existir uma prioridade, todo o resto é secundário, e o que a gente tenta fazer hoje é tratar uma lista de prioridades como se tudo tivesse o mesmo peso e a mesma relevância. E esse aqui é o que ele traz até agora, do que a gente vem conversando, como sendo a receita do fracasso, digamos assim, né? Então, esse aqui é o ponto, tá? E aí ele segue dizendo aqui uma parte que eu marquei também, que é sobre: não basta dizer não aleatoriamente, é preciso eliminar de forma intencional, deliberada e estratégica o que não é essencial. Além de se livrar de desperdícios óbvios de tempo, é preciso também abrir mão de algumas oportunidades que parecem ótimas. Então, é de tudo que a gente vem conversando. Então, avaliar constantemente, avaliar e reavaliar. Todos os dias, todas as coisas mudam, o cenário das empresas são bem dinâmicos, muitas vezes dele, como eu falei, né, dependendo da empresa, da situação, da posição que você está, você vai lidar com mais ou menos caos, mais ou menos previsibilidade, e
a cada situação, a cada dia que muda, o tabuleiro do xadrez muda junto e você tem que saber como é que aquilo impacta, né, ou afeta as decisões que você tinha tomado, por exemplo, no dia anterior ou na semana anterior. Então, é isso. Não dizer não aleatoriamente, mas de forma intencional, deliberada e estratégica, tá? Então, você começar a dizer não, ele também vai trazer outros impactos. Você não pode simplesmente dizer o não pelo não, não faça a partir de hoje. Nem tudo vai ser assim. Talvez coisas mais simples, sim, você consiga. Para outras coisas, você tem que, digamos, começar a preparar o terreno para o não. Então, esse preparar o terreno para o não, ele vai ser feito como, né? Ó, identificamos uma atividade que não é essencial. Como é que a gente começa a organizar o processo para que ela deixe de ser necessária me envolver, ou envolver a minha equipe, envolver a minha área, ou como é que isso pode ser, sei lá, talvez uma das palavras do momento, né, automatizado, para que a gente não perca tanto tempo com isso, tá? Então, existem esses estágios, esses níveis de não, como eu falei. Vai ter sempre uma matriz, né? Quem é a pessoa que está ali solicitando, qual que é a urgência daquilo, se você consegue dizer um não imediato, ou se você precisa preparar esse terreno para o não. Identificando esses pontos aí, é começar a trabalhar e tentar virar as chaves. Aqueles que já são nãos imediatos, você já deveria começar a aplicar. Aqueles que você precisa começar a preparar o terreno, é muito mais direcionar aquelas pessoas, ou áreas, ou processos, para caminhar para um processo melhor em que consiga ser mais eficiente, tá? Então, ele coloca, ainda continuando, né, sobre essa trajetória, e como que o essencialista, né, que ele chama, que é justamente essa pessoa que tenta aplicar esses conceitos que a gente está trazendo aqui, ele aborda esse cenário caótico, né? Então ele divide aqui em algumas fases que ele chama de explorar, que é quais são as atividades ou iniciativas que oferecem a maior contribuição possível para a minha meta. Então aqui é já falando sobre identificar aquilo que é essencial, tá? Então precisa parar e pensar. Então, quando você está numa agenda em que outras pessoas dominam ali o seu dia, você está sendo sugado para reuniões, para outros trabalhos, para outras coisas que, isso aqui você faz em meia hora, não vai tomar todo o seu tempo, só que meia hora de um, meia hora do outro, você perde às vezes ali uma manhã ou uma tarde, tá? Então, precisa-se ter esse momento de respiro, ou esse momento de fazer nada, entre aspas, que é você conseguir parar, pensar, escrever ali o que você precisa fazer no dia, listar quais são as prioridades e redefini-las à medida que o cenário muda, tá? O segundo cenário é o que ele chama aqui de eliminar, né? Então, não basta imaginar quais as atividades e iniciativas não dão a máxima contribuição possível para a sua meta, ainda é preciso eliminá-las ativamente. Então, é aquilo que eu falei, tipo, às vezes é isso, você consegue, elimina uma tarefa, aparecem duas, você elimina duas, aparecem seis. E isso vai sugando ali, quando você termina o período, termina o mês, você diz assim, putz, aquele projeto que eu já deveria ter entregue há 15 dias atrás eu não consegui, e aí você parece que está resolvendo pequenos incêndios ali ao longo do dia, dá aquela sensação de que você terminou, fez muita coisa, ao mesmo tempo não fez nada, e principalmente para o seu gestor, ou para você mesmo, fica aquela sensação de, tipo assim, cara, o que é que essa pessoa realmente faz, né? Então, se existe esse tipo de questionamento, que é, para as pessoas que estão aqui em volta, aquela pessoa que resolve, aquela pessoa que atende, mas para aquelas pessoas que estão em cima e que têm a capacidade de lhe desenvolver ou de lhe abrir espaço para próximos passos, se você não consegue mostrar que você é uma pessoa que também resolve e atinge os objetivos e atinge as metas, fica aquele negócio, né? Tipo assim, a pior coisa que pode surgir é aquela dúvida, o que é que essa pessoa faz? Então, principalmente se você estiver numa empresa que está num cenário mais, sei lá, mais difícil financeiramente, o negócio está passando por uma situação mais turbulenta, o ideal é que você não seja a pessoa que existe dúvida sobre o que é que você faz, o que é que você agrega, e se você sair, qual o prato que cai, tá? Então, isso aqui é super importante. E o terceiro passo que ele coloca, que é o de executar, que é depois de você verificar quais são as atividades e iniciativas deve manter, é preciso ter um sistema que requeira o mínimo possível de trabalho para que você consiga pôr as suas intenções e práticas. Então, ele reforça, né? Sabemos que a vida não é estática, a gente sabe que tudo muda e muda muito rápido, muitas das vezes você não é a pessoa que consegue ter 100%, né, da definição ali da sua agenda, e como você construiu, né, a sua posição dentro da empresa também, se é essa questão da pessoa que resolve, de que, enfim, apaga qualquer tipo de incêndio, existe essa fase aqui da transição e de como a gente conseguir montar, né, digamos assim, esse fluxo mais fácil de atividades e como as coisas conseguem se resolver, tá?
E aí ele encerra esse primeiro capítulo aqui falando sobre um guia do livro. Então ele vai falar, né, sobre qual que é a mentalidade do essencialista, e quais são os passos, né, para você cada vez mais conseguir se aproximar do que ele entende ser a postura, o comportamento ideal. E aí ele vai falar sempre sobre essa questão daqui da busca, da disciplina por menos, e como é que a gente consegue realmente fazer com que no final do dia, ou que no final do mês, do ano, do semestre, enfim, a gente tenha conseguido atingir os nossos objetivos, tá? Então, como eu falei, foi um livro que me ajudou durante a fase que eu estava, tentar lidar, né, com todas essas expectativas das equipes que foram agregadas à minha responsabilidade, novos chefes, novos pares, e como é que você consegue lidar com tudo isso. Então a gente sabe que o dia a dia ele não espera, né? Não existe muito aquela, quando criança, a brincadeira do café com leite. Você não tem como entrar e dizer assim, porque eu tô entrando agora, porque... Cara, principalmente nessa fase de liderança, você tem pouco tempo para conseguir ajustar ali os ponteiros, dar os direcionais, e as equipes sentem muito quando você, por exemplo, é um gestor que não toma a decisão ou que não consegue de fato agregar e facilitar o trabalho. Então, nessa fase, foi justamente quando eu comecei a ler esse primeiro capítulo, foi que eu tentei entender o seguinte, né? Eu não conseguiria dar conta de tudo sozinho, principalmente sendo áreas em que eu não tinha tanto conhecimento e como é que eu ia tomar essa decisão. Então, basicamente, o que eu fiz foi tentar quebrar todas as barreiras que existissem, né, entre as pessoas que iriam responder para mim e o trabalho que era feito, e me colocar de fato na posição de escutar e entender como é que eu poderia ajudar a atingir aqueles objetivos ou realizar as tarefas que precisavam ser feitas, tá? Então, trazendo as pessoas para perto, né, coordenadores, especialistas e analistas que também respondiam para mim, tentar entender ali quais que eram as dores, quais que eram as principais atividades, quem que estava, né, drenando ou tomando toda a agenda da equipe, e a gente pudesse focar nos essenciais. Então, o meu primeiro passo, né, digamos, durante essa transição de aumento de equipe e mudanças de atividades e responsabilidades, foi trazer o time para perto, entender o que de fato era essencial de cada área, quais eram as principais entregas, o que a gente poderia fazer melhor nesse meio do caminho e o que a gente poderia deixar de fazer. Então, esse foi o primeiro passo. O segundo passo, digamos assim, era, do lado de dentro, tentar alinhar, né, essas agendas, essas atividades que precisavam ser feitas e definir, ainda de forma errada, chamando, né, essa lista de prioridades. E do lado de fora da área, era alinhar com os pares, gestores, diretores, o que de fato era essencial, o que de fato era esperado. Então, esse é um ponto super relevante, né? Até para você conseguir definir, dentro dessa sua lista do essencialismo, quais são as atividades essenciais, você precisa primeiro saber quais são os objetivos. Então, o primeiro ponto é esse. Isso vale tanto para a vida pessoal como para a vida profissional. Qual é o seu objetivo? A partir disso, você consegue definir o que é o essencial e quais são as peças ali que você vai precisar movimentar para atingir esse objetivo, essa meta, tá? Então, sem ter um objetivo muito claro, a gente acaba se perdendo e fica muito mais nessa confusão, tá? Então, acho que essa foi a principal reflexão que me teve, assim, tipo, quando eu li o livro. Nesse primeiro capítulo foi, eu preciso parar, preciso entender tudo o que está acontecendo, eu sei que o cenário é muito caótico, eu sei que tem coisas que a gente não vai conseguir cortar de imediato, mas como é que eu consigo ajudar, ou como que eu consigo alinhar esses processos, alinhar esses fluxos de informações, certo? E a partir daí, tendo esse cenário bem definido, o que você sabe que é o essencial, aquilo que não é, como você pode dizer o não, como redefinir a agenda e o trabalho das pessoas, você sente que você, por mais que esteja no meio de um certo caos, como é que você consegue começar a colocar ordem em alguns pontos. Então, entendendo essas principais atividades, você consegue determinar, né, o que eu vou focar, como é que eu resolvo isso aqui. Se eu resolver essa primeira coisa, isso já gera um sentimento de, estamos agora entrando numa fase aqui de organização, ou isso aqui vai melhorar para a gente ao longo dos próximos dias ou semanas, tá? Então, acho que esse é o primeiro ponto. A gente nunca vai conseguir resolver tudo, a gente nunca vai conseguir colocar a mesma energia em todos os pontos e conseguir atingir resultados excelentes em tudo. Então, essa primeira lista de o que é o mais importante, saber o que pode ser cortado, o que não pode, e aquilo que fica, como é que a gente consegue fazer melhor.
E a partir disso você vai evoluindo, dando pequenos passos, digamos assim, mas para atingir um objetivo final, ao invés de você ir tropeçando em várias atividades e coisas que aparecem ao longo do caminho que lhe distanciam cada vez mais do seu objetivo, tá? Então, deixo esse pensamento aí. Isso foi uma coisa que eu fiz assim que eu terminei de ler esse primeiro capítulo. Eu não emendei assim a leitura, né? Por mais que o livro tenha uma linguagem fácil e que vai lhe trazendo ideias, você tem vontade de ler cada vez mais. Mas esse ponto de parar, pensar, refletir um pouco sobre o que foi entendido ali, para mim fez muita diferença. Então, eu tratei o livro naquele momento quase como se fosse uma mentoria de fato. Então, o que ele me trazia de pensamentos, insights, como que eu conseguia parar, pensar e já tentar aplicar isso no dia seguinte. Então, normalmente eu já chegava na segunda-feira com algumas ideias, eu já marcava reuniões com a equipe, coisas pontuais ali, muito mais para tentar destravar ou ver o que eu acabava não atrapalhando, como eu brincava com o pessoal, tentando trazer, sei lá, coisas muito inovadoras ou tentando trazer novos alinhamentos e muito mais focando primeiro em organização e só depois a gente passando de fato para melhorias, tá? Então esse é o ponto que eu trago aqui nesse primeiro vídeo. O vídeo está ficando aqui com um pouco mais de meia hora, e aí eu não sei dizer ainda qual que é o tamanho ideal, pode ser que seja meia hora, uma hora, vai depender muito aqui do quanto que eu me empolgue, o quanto que eu lembre de coisas que aconteceram, mas é isso. Espero que faça também refletir, se tiver interessado pelo livro, né? Eu vou comentar cada vídeo, vou tentar fazer que seja falando sobre um capítulo diferente, a gente vai seguindo uma sequência de alguns livros que eu li, que eu acho que fizeram muita diferença, né, da minha transição de carreira, transição de postura e de comportamento, e que eu acho que me ajudaram a alcançar alguns objetivos super relevantes, tanto pessoalmente como profissionalmente, beleza? Então, aguardo aí alguns comentários e novas discussões que possam surgir, e qualquer ideia também que possa agregar para as próximas discussões e análises, beleza? Valeu!